Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvinte. Bom, Clemente, vamos falar aqui na minha volta das férias sobre o pacote de combate ao desemprego, né, que o governo está estudando. Exatamente o que tem nesse pacote, hein, Clemente? Bom, Marilu, são várias medidas, na verdade, medidas voltadas fundamentalmente para tentar criar condições para o trabalhador ocupar uma vaga, mas infelizmente o problema das vagas não é do trabalhador, mas de uma economia que não gera vagas. Portanto, um conjunto dessas medidas talvez tenha, infelizmente, baixa eficácia, porque a dinâmica econômica não é favorável à geração de vagas. Entretanto, as medidas que estão sendo desenhadas, algumas delas, por exemplo, a liberação de recursos que hoje estão depositados em juízo para que as empresas façam frente às questões trabalhistas, poderá ser liberado para as empresas usarem como capital de giro, desde que elas façam um seguro para compensar a reserva desse recurso para, caso elas tenham perda na justiça das ações trabalhistas, possam indenizar os trabalhadores. Então, o governo prevê liberar 65 bilhões de depósitos, chamados depósitos recursais, justamente para as empresas poderem atuar no investimento para capital de giro. Outra medida é uma tentativa de organizar uma parceria público-privada para intermediação de mão de obra, deslocando, portanto, para as empresas do setor privado o trabalho de intermediação de emprego, de agência de emprego, coisa que o Cine, Sistema Nacional de Emprego, deveria realizar com aporte de recursos públicos para que a intermediação fosse pública e não privada. O governo prevê justamente o contrário, ampliar e apoiar a intermediação privada de postos de trabalho, de locação de pessoas em postos de trabalho. A outra medida proposta visa dar um cheque para que o desempregado se qualifique. A ideia do governo é apoiar com esse recurso formação de curto prazo, formação de curta duração, coisa que no passado já se demonstrou relativamente ineficaz, ou seja, esse tipo de formação não, no geral, não conduz as pessoas a uma oportunidade de emprego. É um problema sério, problema de formação, investimento em formação, mas muitas vezes esse tipo de investimento de curta duração não resulta na qualificação do trabalhador para os postos de trabalho. Um programa de formação mais extenso, continuado, articulado com o setor empresarial tem se demonstrado muito mais eficaz, coisas que especialmente o Sistema S faz com maior efetividade. Estímulos à qualificação para que as empresas compensem o investimento, reduzindo o PIS/PASEP que elas recolhem, ou seja, dar algum tipo de estímulo a que as empresas façam algum tipo de investimento em termos de formação. A instituição do chamado emprego verde e amarelo, portanto, um emprego no qual há uma desoneração de 50%, desoneração da folha de pagamento e uma redução de 50% no fundo de garantia para o tempo de serviço para a empresa que contratar jovem ou profissional desempregado, ou seja, será dado um estímulo, a princípio, estímulo fiscal, financeiro, em termos de tributação sobre o fundo de garantia folha de pagamento, para que as empresas façam um tipo de contratação. O risco disso é que nós tenhamos uma rotatividade perversa, as empresas demitindo trabalhadores que são contratados pela CLT para contratar desempregado ou jovens com um estímulo fiscal, pagando, portanto, menos tributo. Em uma condição onde a economia apresenta grave distorção em termos de desemprego, esse tipo de iniciativa pode incentivar uma rotatividade perversa. Há outras medidas, como a reformulação do MEI, do microempreendedor individual,
permitindo que ele tenha a contratação de 2 pessoas para trabalhar e prevendo novas faixas de limites e contribuição. Uma reconfiguração do Cine, como eu disse, parte dessa reconfiguração voltada para um tipo de cooperação com o setor privado, para que o Cine faça, por um lado, intermediação com o setor privado, a outra parte é justamente tentar buscar uma informatização dos serviços do Cine. Há também outras medidas em relação, especialmente uma proposta que é contraditória, porque visa justamente reabilitar beneficiários que estão hoje afastados do trabalho por problema de saúde ou por problema de acidente. Portanto, prevê programas de reabilitação, há uma parte específica do programa que vê a reabilitação de profissionais que são usuários de drogas. Isso é um programa social importante, mas tem pouca efetividade sobre a geração de emprego, é um problema social importante a ser atacado, mas com baixo impacto sobre a geração do emprego. E uma medida importante, essa sim, ampliação do microcrédito para as comunidades, para trabalhadores autônomos por conta própria, que não têm capacidade de comprovação de renda e, portanto, seria criado mecanismos para que esses trabalhadores tenham acesso ao microcrédito. Portanto, o microcrédito, inclusive, já é hoje desenvolvido pelo Banco do Nordeste há muitos anos, que tem uma alta efetividade, que tem um impacto importante para esses empreendedores, para esses trabalhadores que fazem um empreendimento por iniciativa própria, por um trabalho autônomo e que precisam de algum tipo de crédito para alavancar a sua atividade econômica. São essas medidas, todas elas com algum impacto importante, algumas delas distorcendo a política pública com a privatização ou com políticas que visam criar uma melhor condição para que o trabalhador ocupe uma vaga. Mas, infelizmente, Marilu, o problema da vaga não é do trabalhador, o problema da vaga é de uma economia que tem um dinamismo muito baixo, que não gera oportunidades de trabalho. Quando gera, são milhares de pessoas que procuram esse posto de trabalho, e não será esse tipo de atividade que resolverá ou enfrentará de maneira estrutural o problema do desemprego. Pode até ajudar em uma ou outra situação, mas é marginal o impacto dessas medidas, em grande parte delas, a parte do microcrédito é importante, tenha um efeito, digamos, alavancador de uma dinâmica capaz de reduzir o desemprego. Não serão essas as medidas que enfrentarão o grave problema do desemprego, Marilu. Com certeza. E a gente está vendo aqui que pode ser que seja utilizado também dinheiro do Sistema S, né? Do SESC, Senai. Exatamente. Há também iniciativas no sentido de usar os recursos do Sistema S, de um lado, para alavancar o recurso para a formação profissional e, de outro lado, para fazer o trabalho de formação desses trabalhadores que hoje não têm apoio em termos de formação profissional. Então, seja o recurso alocado de uma outra maneira, sejam iniciativas que o Sistema S passe a oferecer em termos de formação profissional, faz parte da estratégia do governo na linha de ampliar o investimento e a oferta de formação profissional para os trabalhadores. A oferta de formação do Sistema S, no geral, é de maior qualidade se ela for um programa de média ou longa duração. Programa de curta duração, quando eu chamo de curta duração, é de 20 horas, 15 horas, 30 horas de formação. No geral, a efetividade e a eficácia desse tipo de investimento é muito baixa, infelizmente, porque muitas vezes a qualificação requerida exige um investimento muito maior em termos de formação. Tá certo. Marilu. Então, Clemente, obrigada aqui pela sua participação. Grande abraço para você. Abraço. Até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.